Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, vocês perceberam que hoje já começamos com a imagem do G Dias, né? E nós vamos falar efetivamente sobre o G Dias. O número 2 do Exército, do ex-GSI, ele soltou uma nova bomba aí em relação ao G Dias. Enfim, hoje nós vamos falar sobre essa pauta. Quem não assistiu o editorial número 1 aí, recomendo que assista porque teve muita informação importante lá, tá certo? Bora começar com informação? Vamos lá. E só um recado. Hoje vocês viram que não tem imagem, né? Ou seja, a minha imagem. Só tá aparecendo imagem na tela. Pois é, eu tive o desprazer de, na hora de começar a gravar, a minha lâmpada queimou, então não vou aparecer no escuro aqui para vocês. Então, para resolver esse problema, eu vou tentar aqui entre um editorial e outro, correr ali, tentar trocar a lâmpada, mas eu tô achando que o problema é na rede elétrica. Enfim, deixa isso para lá, vamos começar com matéria. Pessoal, olha só, vou trazer uma matéria do R7 para vocês. Cada vez mais, o cerco entre os militares está se fechando em direção ao G Dias. Olha só o que essa matéria diz. Ex-número 2 do GSI diz que atos de 8 de janeiro não teriam acontecido se G Dias tivesse compartilhado informações. Ex-número 2 do Gabinete de Segurança Institucional, general José Carlos José Assunção Penteado, afirmou que a retenção de relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, pelo general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do GSI, impediu a avaliação real da situação dos atos de 8 de janeiro. A afirmação foi feita em depoimento nesta segunda-feira, dia 4, à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lembra que tem duas CPIs acontecendo. Tem uma da Câmara Legislativa e a CPI que acontece lá em Brasília, lá, a CPMI. O ex-secretário executivo do GSI, Penteado, disse que todas as ações conduzidas pela pasta estariam diretamente relacionadas à retenção dos alertas da ABIN pelo ministro Gonçalves Dias e que os relatórios não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados o plano escudo, antes da invasão do prédio dos Três Poderes. Ou seja, cada momento que passa, o cerco vem se fechando mais em relação ao Gonçalves Dias. E até agora, apesar de investigado, ele não teve qualquer mandato de prisão, apreensão dos celulares não aconteceu, quebra de sigilo, nada disso aconteceu ainda pelo judiciário. Mas dá uma olhada aqui num assunto que, sabe, mostra um pouco do porquê G Dias está tão bem protegido. Essa matéria é do Paulo Capelli, do jornal Metrópolis. O notório trânsito do advogado de G Dias no STF. Investigado em inquérito no STF, o G Dias foi incluído no inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes. O Gonçalves Dias é defendido pelo advogado André Calegari, que transita com desenvoltura no STF. Por que ele transita com desenvoltura? E o advogado, ele faz um bom trabalho, é um advogado que tem coragem, tanto é que discutiu, bateu boca com deputados, inclusive com o próprio Maia lá na CPMI, mostrou que é um cara que tem poder, né? Mas por quê? Investigado em inquérito do STF, Gonçalves Dias parece investir pesado em sua defesa. Está pagando muito caro pela defesa. O chefe de gabinete de segurança institucional de Lula, à época de 8 de janeiro, G Dias, conta com o serviço do advogado André Luiz Calegari, professor de Direito Penal do IDP. Só que tem um detalhe, a IDP é a faculdade criada pelo Gilmar Mendes, então seria uma espécie de funcionário do Gilmar Mendes. Mais do que mero funcionário da universidade, Calegari é muito próximo de Gilmar. O advogado chegou a viajar para Portugal para falar em evento capitaneado pelo magistrado e costuma participar de debates virtuais e presenciais ao lado do ministro. Aí fica fácil a gente entender por que a defesa do G Dias é tão boa, né? Por que até agora ele não conseguiu o mesmo feito que o Anderson Torres, né? Que foi preso, o Naime, que foi preso, e o G Dias, que estava em situação ainda mais complicada, através da sua defesa, está aí, livre, leve e solto, né? Literalmente. Vamos lá. Mas o conflito entre os militares
ainda continua. Ainda falando sobre militares, acabando de falar sobre G. Dias, vamos falar de uma matéria, eu sempre cito a fonte para vocês, a matéria do Terra Brasil Notícias, a fonte. Bomba, militares estão investigando se a Polícia Federal está usando operações em dias estratégicos para manchar as imagens das Forças Armadas. O José Múcio, que é o ministro da Defesa, ele está encontrando percalços junto aos de grande patente do Exército. Porque sempre que vai ter um evento, uma ação, uma atração do Exército, a Polícia Federal deflagra uma operação ofuscando assim qualquer atividade do Exército. E aí o pessoal do Exército está achando que o Flávio Dino está fazendo isso justamente para apagar o Múcio e também para queimar a imagem do Exército, né? Se é que consegue queimar ainda mais a imagem do Exército perante a população brasileira, depois de tudo que foi dito aí na CPMI, na grande mídia, enfim, de tudo que a gente está vendo aí, né? E aí, a especulação aqui é de que o Flávio Dino, ministro da Justiça, ele está fazendo uma das duas coisas. Ou ele quer queimar o Múcio com os militares, ou ele efetivamente quer queimar os militares. Por quê? Porque tem duas pautas contra os militares e eles querem que a população esteja a favor. Uma é mudar a pauta do artigo 142. Eles querem transformar o 142 sem a possibilidade da GLO. Vão extirpar, acabar com a GLO. Essa é uma pauta que, para passar, os militares têm que estar com a imagem manchada. Outra pauta é queimar os militares para que militares não possam mais concorrer a cargos eletivos. Também já é pauta do governo Lula deixar os militares fora de qualquer pleito eleitoral. O militar que quiser concorrer a um cargo, ele vai ter que pedir a exoneração, ele vai ter que sair, vai ter que abrir mão do seu cargo. E aí é muito arriscado, nenhum militar vai querer se arriscar em águas tão nebulosas da política sem a garantia de que, caso não seja eleito, volte para a sua patente. Então, efetivamente, são esses dois pontos que estão sendo levados em discussão agora. Vamos lá, bora falar de novo sobre joias, né? Mas dessa vez eu acredito que deve ter um clima de velório, não é na coroação do rei Charles, né? No velório da rainha Elizabeth. O clima de velório está acontecendo dentro da Globo, porque a Globo odeia dar notícia favorável à família Bolsonaro. Olha só o que diz a matéria do Metrópolis. As joias que falaram que a Michelle Bolsonaro estava envolvida, que foi surrupiada, as joias, que foi esquecida dentro de uma caixa lá, que era para presente para o rei Charles, que eram super valiosas. Olha só o que o Metrópolis descobriu. As joias para o rei Charles achadas sobre a cama de Michelle são mera bijuteria. Achei que era uma joia rara, era bijuteria. Ô, sofrência, hein? As joias encontradas sobre a cama, usada pelo então presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na Embaixada do Brasil em Londres, eram, na verdade, bijuterias, segundo o Itamaraty. Como revelado pelo Metrópolis, uma caixa de papelão com os objetos foi achada sobre a cama do casal durante uma viagem à Inglaterra em setembro de 2022. E é mais uma narrativa caindo por terra, né? Cada dia que passa, eles tentam, fazem um barulho, fazem um auê, e no final das contas, essas narrativas acabam caindo por terra, né? Vamos lá que tem mais uma matéria para vocês. PL e PT juntinhos, e isso está incomodando muito. Essa matéria foi divulgada no Antagonista. PL e PT podem se aliar em 2024. E efetivamente pode acontecer sim. O Ricardo Salles, que quer concorrer a prefeito de São Paulo e que está fazendo muitas críticas, está batendo de frente ao PL, ele fez uma crítica aqui. E ainda tem gente dizendo que eu sou radical, intransigente, que tinha que compor, fazer aliança com Nunes, MDB, PT, jogar o jogo, blá, blá, blá. Não vou jogar jogo nenhum. Estou fora dessas costuras do Centrão. Quem quiser entrar no game, que faça o seu. Eu não faço. E aí, o Magno Malta veio e desceu o comentário aqui na publicação do Ricardo Salles. Se o PL entrar no PT, tem que fazer a entrada pela porta do fundo, porque nós, conservadores e patriotas, sairemos pela porta da frente. O que acontece, pessoal?
O grande ponto, o Valdemar da Costa Neto falou que não vai aceitar qualquer tipo de coligação, mas, ao que parece, essa informação não está coadunando com a realidade. Por quê? Porque o PL tem um plano ambicioso de eleger o maior número de prefeitos possível. Acontece que o Brasil tem milhares de municípios. Em alguns casos de mais de 100 municípios, por exemplo, na última eleição, tiveram casos em que mal teve concorrência. Não tinha com quem concorrer. Poucas pessoas querendo concorrer ao pleito de prefeito. E aí, nesses casos, acaba que meio que obrigatório a pessoa acabar fazendo uma aliança, ou seja, a pessoa vai ficar muito limitada. O grande ponto aqui é que há críticas, e muitas críticas. O PL, que todo mundo sabe que não é um partido de direita, está de direita por causa do Bolsonaro, ou seja, é o direita de ocasião. Ele falou abertamente, em alto bom tom, que quer sim, em alguns casos, em algumas prefeituras, fazer alianças, inclusive com o PT, se necessário for. Isso aqui fica a dica para você, aprenda uma coisa: não existe, salvo raras exceções, partido que mantém a sua linha ideológica quando o poder está em jogo. É raro, salvo raríssimas exceções. Eu posso citar um de direita e um de esquerda para você que é ideológico. Um de esquerda, o PSOL. O PSOL não abre mão das suas pautas. Quando ele precisa votar contra o PT porque ele não concorda, quando alguma pauta é extremamente de esquerda, ele vota contra o PT. Quando ele precisa votar com o PT, ele vota. Outro partido, agora de direita, que é fiel à sua convicção, o Partido Novo. Esse não faz conchavo e abre mão do toma lá da cá. Mas outros partidos, como o PL, senhores, é centrão. Não vamos ser bobos, não vamos ser inocentes de achar que a política é linda, maravilhosa, porque não é. Ali é a lei do poder, infelizmente. E aí tem gente que deixa o poder subir a cabeça, tá? Eu vou fazer você rir um pouquinho. Olha só, o Antônio Maurício Pinheiro deixou o poder de prefeito subir a sua cabeça. O Antônio Maurício Pinheiro é prefeito de Senador Pompeu, lá no Ceará. Ele resolveu se empolgar um pouquinho durante um evento. Olha só o que aconteceu. Foi pra galera, olha só, pessoal, pulou e foi pro chão. Caiu no chão, meteu com a cara no chão e aí deu ruim para ele. Essa matéria foi publicada no Antagonista e garanto para você que muita gente riu, viu? A Cassiane Espada, ela pôs um comentário aqui que eu gostei muito. Político adora passar uma vergonha. O problema é quando a vergonha somos nós que passamos, né? Aí a coisa fica feia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Logo, logo a gente está regularizando aqui, voltando e colocando da forma correta aqui para a gente poder estar trazendo conteúdo para vocês, tá? Vamos ajeitar a questão da iluminação, deixar tudo certo. Se não hoje, amanhã a gente está aqui de volta com tudo certo aqui no nosso estúdio, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.